Boa sexta-feira a todos os ouvintes do podcast O Internacionalista. Meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito e professor de Direito Internacional. Nessa sexta-feira, 5 de julho, vamos falar do que rolou na reunião do G20, que ocorreu nos dias 28 e 29 de junho em Osaka, no Japão. Se você gosta dessa produção de conteúdo que eu desenvolvo aqui em O Internacionalista, o seu podcast de notícias internacionais, saiba que você pode contribuir para a manutenção desse trabalho. Você entra no site do Apoia-se, www.apoia.se/O Internacionalista, apoia.se/O Internacionalista. Você pode contribuir com qualquer valor, né? Saiba que o seu dinheiro será reinvestido aqui nesta produção de conteúdo, né? Como vocês já me conhecem, antes de eu falar do que rolou no G20, eu, enquanto professor universitário, eu quero explicar um pouco o que é esse G20, né? Um pouco de história, né? O G20, ele é um grupo que foi criado em 1999 em resposta às crises financeiras no México, de 94, na Ásia, em 97, e na Rússia, em 98. Ele foi concebido inicialmente como um fórum de diálogo informal entre ministros de finanças e presidentes de bancos centrais de economias desenvolvidas e emergentes, com o objetivo de enfrentar os desafios relacionados à instabilidade do sistema financeiro internacional, que vira e mexe e entra em crise, né? De fato, quando eclodiu a crise financeira global de 2008, os países do G20 decidiram elevar o nível de participação das autoridades para chefes de Estado e de governo. Desde então, a agenda do G20 tem se expandido para além da esfera econômica financeira e inclui atualmente temas como desenvolvimento sustentável, combate à corrupção, economia digital, energia, infraestrutura, mudança do clima, emprego, saúde e educação. Aí você me pergunta, mas professor, qual é a importância do G20? Veja, o G20 é o principal mecanismo de governança econômica mundial. Juntos, para vocês terem uma ideia, os países que compõem o grupo representam 90% do PIB mundial, Produto Interno Bruto Mundial, 80% do comércio internacional e 2/3 da população mundial. Então, como você pode ver, se trata de um grupo com grande poder político e econômico coletivo, capaz de influenciar a agenda internacional, de promover debates sobre os principais desafios globais e adotar iniciativas conjuntas para a promoção do crescimento econômico inclusivo e o desenvolvimento sustentável. Beleza, a gente sabe a importância do G20 para o mundo, mas para o Brasil, será que o G20 ele tem importância para o Brasil? Bom, o G20 tem sim uma importância central para o nosso país, porque ele se trata de um fórum de governança global que reúne as principais economias do mundo em formato um tanto flexível, o que facilita o debate e a formação de consensos. Essas características são particularmente relevantes no momento atual, em que o papel do multilateralismo, em razão dos vários protecionismos que estão ascendendo no mundo, ele está bastante questionado, especialmente, mas não apenas, em áreas como o comércio internacional. Basta vocês verem o meu podcast sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que foi certamente o principal tema em debate no G20, como eu vou comentar. Mas antes eu quero falar da chegada de Bolsonaro ao G20, né? A chegada já foi bastante tumultuada, né? Porque antes da reunião do G20, a primeira-ministra alemã, a Angela Merkel, ela foi questionada no parlamento alemão sobre o fato da Alemanha apoiar ou não o fechamento do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, né? E ela disse que via com muita preocupação a atuação do governo brasileiro a respeito da preservação ambiental, mas também informou, ela contemporizou lá, né? Informou que
não via muita relação entre um acordo de comércio e necessariamente a preservação do meio ambiente, mas para dar uma justificativa àqueles representantes do Partido Verde lá no parlamento alemão, ela disse que se comprometeria a falar com Bolsonaro lá na cúpula do G20 em Osaka. Ao ser questionado sobre isso, Bolsonaro, que já estava pressionado, não sei se vocês se lembram, um pouco antes do G20, um dos sargentos que compunham a comitiva da Força Aérea Brasileira foi pego com 39 quilos de cocaína no avião da Força Aérea Brasileira. Então ele já estava pressionado e assim que ele chega, a imprensa pergunta a ele sobre essa declaração feita pela chanceler alemã. E aí Bolsonaro, ao invés de contemporizar, que seria a conduta mais adequada na minha opinião, ele respondeu que o Brasil ele tem muito a ensinar à Alemanha em matéria de preservação do meio ambiente. Até porque a indústria brasileira usa muito menos combustíveis fósseis do que a indústria alemã. Vamos parar um pouco por aqui para eu fazer alguns comentários sobre isso. Me parece que o Jair Bolsonaro, nosso presidente, ele não tem muita noção da liturgia do seu cargo, né? Assim como muitos dos seus ministros, né? Abrindo um parêntese a respeito da apreensão dos 39 quilos de cocaína do avião da Força Aérea Brasileira, quando o ministro da Educação, veja que não tinha nada a ver com a sua pasta, ele vai se manifestar sobre essa apreensão, né? Ao invés de ele ser um tanto diplomático e observar a liturgia do cargo de ministro da Educação, de ministro de Estado, ele faz o contrário, né, do que se espera de um ministro de Estado. Ele diz que, na verdade, o Brasil já foi pego com outros tipos de droga no passado. Ele diz a droga que foi Dilma e Lula. Veja que isso é um tipo de afirmação, além de ofensiva, além de não ter nada a ver com o contexto, é uma afirmação que não respeita a liturgia do cargo, né? Mesma coisa Bolsonaro, né? Bolsonaro chega para um dos países mais desenvolvidos do mundo, como vocês vão ver, que eu vou falar para vocês, um dos países que mais investe na preservação do meio ambiente. Inclusive o Fundo da Amazônia tem um grande investimento da Alemanha. Ele chega e diz, não, nós temos muito que ensinar para a Alemanha. Certamente, em algumas áreas, inclusive de preservação ambiental, é possível que o Brasil tenha que tenha alguma coisa a ensinar. Mas o presidente ele poderia ter contemporizado, né? Ter dito, não, vai ser boa essa reunião do G20, porque eu vou ter a oportunidade de conversar com a primeira-ministra alemã e explicar como o Brasil está conduzindo a sua política ambiental, né? Até porque realmente desde alguns anos, pelo menos 20 anos, o Brasil desenvolve uma política externa voltada ao meio ambiente. Isso é fato, o Brasil é conhecido pelo menos até esse governo, é conhecido por sua política de proteção ao meio ambiente. Não é à toa, vejam lá, que em 92 ocorreu a conferência Rio 92, né, que foi sobre o desenvolvimento sustentável. 20 anos depois ocorreu a conferência Rio+20, também sobre desenvolvimento sustentável. Então, não é à toa que essas duas conferências ocorreram no Brasil, porque o Brasil desenvolveu durante anos uma política externa de preservação do meio ambiente. Outra coisa quem é Bolsonaro no plano internacional. Bolsonaro é um presidente extremamente criticado por suas posturas em relação a uma série de temas que não são discutíveis no plano internacional, como, por exemplo, o combate ou não à homofobia, a preservação ou não do meio ambiente, a preservação ou não de regras mínimas, de normas mínimas trabalhistas.
Todos esses temas são temas até certo ponto superados, né? Na sociedade internacional não há um líder de uma nação importante, um player global que diga que não devemos preservar o ambiente, ou que não devemos combater a homofobia, ou que devemos tratar os trabalhadores feito lixos, porque eles seriam um bando de vagabundos. Então, Bolsonaro ele chega nos foros internacionais com essa má fama. E ele bate de frente justamente com uma das líderes mundiais, que é a Angela Merkel, que tem uma estrutura política mais sólida, né? Um capital político mais sólido. Então, nesse momento, não é um momento de enfrentamento. Eu sei que a política do presidente Bolsonaro, que como toda política populista, é uma política de construção de inimigos, né? É uma política que só é possível o governo construindo inimigos. É o comunismo, são os homossexuais, são os ambientalistas, são os vagabundos. Então, sempre é preciso construir um inimigo. É a imprensa. Quando o Bolsonaro dá essa declaração, ele diz, mas eu não sei realmente o que ela disse, porque o que a gente lê na imprensa não quase sempre não é o que aconteceu verdadeiramente, mas o discurso da Angela Merkel foi filmado, né? Então não houve nenhum tipo de manipulação, digamos assim, pela grande mídia. Então, de um modo geral, eu acho que o Bolsonaro ele deveria ter mais cuidado, principalmente porque quando a gente fala da Alemanha, a Alemanha é bastante conhecida por sua atuação e o seu incentivo ao desenvolvimento sustentável, né? Como eu disse anteriormente, a Alemanha é uma das principais investidoras do Fundo Amazônia, né? Então, e o Brasil, se o Brasil no passado teve uma política externa ambiental admirada pelos países, como eu disse, não é à toa que aqui ocorreram essas conferências de proteção ao meio ambiente, certamente com o governo Bolsonaro houve uma alteração dessa política e existem vários motivos para isso. Você pensa na ausência de critérios para o licenciamento ambiental, você pensa no aumento do deflorestamento, você pensa na forma como o governo tratou a demarcação das terras indígenas, você pensa na forma como o governo está conduzindo a questão do desastre em Brumadinho. Então, todos esses fatores levam a uma conclusão conjuntural de que o governo não está interessado na proteção do meio ambiente. Inclusive, Bolsonaro lá em Osaka deu uma declaração dizendo que os líderes europeus teriam uma paranoia ambientalista, ou seja, sempre querem ver o meio ambiente em primeiro lugar. Como eu disse, o Bolsonaro ele faz uma contestação de temas que na sociedade internacional não são mais contestados. E o problema é que essas questões ambientais não têm efeitos apenas nos temas ambientais. Porque antes, como um professor meu da faculdade, ele dizia... esse tema ambiental, há 30, 40 anos atrás, era um tema de ecochato, né? Assim ele se referia àqueles que militavam pelo meio ambiente. Ou seja, é aquele cara chatão que diz que temos que preservar o meio ambiente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a maioria dos negócios tem que levar em conta a chamada responsabilidade ambiental, né? Não é à toa que as próprias empresas querem se mostrar para os consumidores como aquelas que preservam mais o meio ambiente, justamente porque os consumidores estão mais críticos acerca do consumo de produtos de empresas que não respeitam o meio ambiente. Veja que é algo mais contraditório do que a empresa petroleira Shell, ela ser uma das principais investidoras no meio ambiente. A Shell atrapalha o meio ambiente, destrói o meio ambiente por um lado e incentiva
o meio ambiente por outro, né? Pense na empresa, no posto Ipiranga, né? Que tinha propaganda de, com tantos litros de gasolina a gente planta uma árvore, né? Então veja que as empresas entenderam que a proteção do meio ambiente não é um negócio mais de ecochato. É um negócio que depende a própria viabilidade dos negócios, mesmo que não atrelados ao meio ambiente, depende dessa postura, né? E aí, eu selecionei aqui o impacto da proteção ao meio ambiente ou da retórica do meio ambiente em 2 acordos comerciais que são muito importantes. Um está fechado já, mas o fato de estar fechado não quer dizer que não possa ser desfeito. Que foi, é preciso dizer, uma grande vitória do governo Bolsonaro. Embora toda a negociação tenha se dado já há 20 anos atrás, há 20 anos que a gente faz uma negociação, eu estou falando, evidentemente, do acordo fechado em 28 de junho entre o Mercosul e a União Europeia, em que o governo brasileiro teve uma grande participação, a diplomacia brasileira, o Ministério das Relações Exteriores teve uma grande participação. Esse acordo foi, eu diria que hoje foi a maior vitória do governo Bolsonaro nesses 6 meses de sua existência, né? Muitos estão trabalhando com a ideia de que esse foi um acordo histórico, né? E que teve grande participação de um governo. É um acordo histórico principalmente com a quantidade de países envolvidos, com a quantidade do mercado que pode ser aberto para o Brasil. A gente está falando de 28 países que fazem parte da União Europeia, mais os 4 países membros do Mercosul, com a exclusão da Venezuela, que está suspensa, né? Ou seja, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E esse acordo vai permitir que a maior parte dos produtos seja comercializado entre os blocos a partir de uma tarifa zero, né? É claro que os europeus estão na frente e o Mercosul vai demorar um tempo, cerca de 10 anos, para se ajustar até que essa tarifa seja zerada, né? O que os analistas estimam é que esse acordo permitirá aumentar em quase 100 bilhões as exportações do Brasil para o bloco europeu e também vai permitir um investimento de 113 bilhões da União Europeia no Brasil. Então, que é um mercado que circula 1,3 trilhão de dólares, né? Então, realmente é uma data a ser comemorada. É claro que existe uma série de detalhes técnicos que devem ser analisados. Eu devo fazer um podcast exclusivamente sobre esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Agora, para contextualizar esse acordo, eu quero observar um ponto, é que esse acordo exige que os países cumpram o chamado Acordo de Paris, que é aquele acordo que determina algumas políticas básicas no que diz respeito ao combate das mudanças climáticas, ao combate ao desmatamento e à própria condução da atividade empresarial com responsabilidade ambiental, né? Esse acordo também ele dispõe sobre a preservação e o respeito de normas trabalhistas, os compromissos em matéria de direitos humanos, a preservação e o respeito das comunidades indígenas, o respeito às políticas migratórias e de educação, né? Então, veja, eu estou falando de temas trabalhistas, direitos humanos, comunidades indígenas, imigração e educação, que são áreas em que o governo está alterando políticas públicas consolidadas. São áreas que, sem medo de errar, esse governo ele escolhe como inimigas do governo, né? Educação é inimiga do governo, o povinho dos direitos humanos são inimigos do governo, comunidades indígenas são inimigas do governo, né?
Então, veja que, do mesmo jeito que foi um acordo histórico esse governo ter fechado isso, esse acordo pode ser desfeito, né? Caso o Brasil não respeite essas normativas básicas. Inclusive, antes da reunião do G20, os governos europeus, notadamente da França e da Alemanha, eles tinham muita preocupação em fechar esse acordo, porque seria uma espécie de ratificação das ideias um tanto retrógradas em matéria de sociedade internacional, em matéria do que é debatido na sociedade internacional do presidente Bolsonaro, né? Inclusive, o presidente Macron, da França, solicitou uma reunião com o presidente Bolsonaro justamente para esclarecer essas coisas, né? Inclusive, por exemplo, Bolsonaro, há 2 semanas atrás, liberou o uso de 38 agrotóxicos por parte dos agricultores brasileiros, e isso era um ponto de crítica de Macron, porque, claro, quando você libera agrotóxicos, fora a questão do prejuízo à saúde humana, certamente tem a questão de que a agricultura brasileira se torna ainda mais competitiva. E o Macron tinha dado uma entrevista dizendo: como é que eu vou dizer para os agricultores franceses pararem de usar agrotóxicos, e eu fecho um acordo com um governo que está no sentido contrário à política europeia de liberando agrotóxicos. Então isso certamente vai ter que ser debatido. O que não se pode dizer o contrário é que não tenha sido uma grande vitória do governo Bolsonaro. Foi uma vitória marcante para o governo Bolsonaro, e ninguém pode tirar dele essa conquista. Talvez os governos do PT focaram muito suas ações nas relações sul-sul, né, as relações entre os países em desenvolvimento, e tenham perdido a oportunidade de fechar um grande acordo comercial que foi esse entre a União Europeia e o Mercosul. Né? Do mesmo modo, se o governo Bolsonaro consegue entrar na OCDE, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tem um podcast aqui também sobre isso, então vai ser também um grande marco. Né? Então eu trago 2 questões que é pertinente a esse acordo, que é a questão de será que o Brasil vai conseguir respeitar esses direitos, né? Se o governo Bolsonaro foi eleito a partir de uma estrutura que era crítica dos direitos humanos, críticas de políticas educacionais, crítica de políticas relativas às comunidades indígenas, crítica de políticas ambientais. Então, tudo que o acordo prevê era justamente aquilo que o governo Bolsonaro se manifestou contra, né? Eram os inimigos do governo Bolsonaro. Então essa reflexão terá que ser feita. Uma outra reflexão, e aqui é mais uma provocação: o governo ele se filia a outros governos mundiais que são totalmente contrários a essa abertura da economia, né? Esse assentimento de que as normas internacionais, a inserção dos países nas normas a partir de dinâmicas internacionais, o que seria necessariamente digamos, uma alteração ou um sopesamento da própria soberania do país. Então são os governos dos Estados Unidos, com o Donald Trump, o governo da Polônia, o governo da Hungria, o governo da Itália. Bolsonaro não nega a sua admiração a esses governos e chama as normatizações da chamada sociedade internacional de globalismo. E a FUNAG, né, fez até um seminário sobre o globalismo, por que o globalismo é ruim. Veja, a minha provocação é que um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, acordos que dizem em termos bem simplórios, veja, vamos abdicar
do protecionismo que existe entre os países, por cada país, vamos abdicar de parte da soberania e de cada país e vamos criar um acordão de livre comércio que está mais no sentido de uma governança global do que um fechamento da economia para cada país. Isso é o que o governo Bolsonaro chama de globalismo. E foi essa proposta que o governo Bolsonaro comemorou como uma grande vitória. Na minha concepção, uma grande vitória. Mas uma grande vitória para o globalismo, né? Que o governo Bolsonaro diz que combate, né? Quando o Bolsonaro assume o seu ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele fala inclusive que o Mercosul não vai ser preponderante, né? Que eles não vão pensar em acordos multilaterais, eles vão pensar em acordos bilaterais, né? Negociação de país para país, porque o multilateralismo faz parte do próprio globalismo, né? Então, aí, quando Bolsonaro faz a primeira visita oficial à Argentina, que ocorre, né? Aí o Paulo Guedes e o próprio Bolsonaro mencionam lá, vamos criar uma moeda única entre Brasil e Argentina. A gente abdica de nossas moedas nacionais, como foi feito na zona euro, e a gente criou uma moeda única. O que é isso, se não globalismo? O que é o acordo Mercosul-União Europeia, se não globalismo? O que é o pleito de entrada na OCDE, se não uma postura globalista, né? É só uma provocação, porque no Twitter o presidente Bolsonaro disse que ele presidiu um acordo sem viés ideológico, né? Bom, tudo que ele considera ideologia, que é o globalismo, foi o que esse acordo representou, e ainda bem que esse acordo foi fechado, na minha opinião. É óbvio que a avaliação concreta dos custos e dos benefícios desse acordo terá que ser feita de forma mais pormenorizada, e por isso que eu pretendo gravar um podcast mais para frente. E a própria questão da entrada na OCDE também está condicionada à preservação do meio ambiente, né, que é uma pauta muito clara dos líderes europeus. Então, para o Brasil entrar na OCDE, não basta, por exemplo, que foi isso que Bolsonaro conseguiu com a sua viagem aos Estados Unidos, receber um apoio de Donald Trump, né? É preciso também que os outros países, os europeus, também se sintam à vontade com a presença do Brasil lá. E na reunião que teve no G20 entre Bolsonaro e Macron, Macron deu uma declaração à imprensa francesa de que Bolsonaro se comprometeu na preservação do meio ambiente, etc, etc. E Bolsonaro deu uma entrevista à imprensa brasileira dizendo que os europeus têm foi palavras dele, né? Eles têm uma paranoia ambientalista. Eles acham que o meio ambiente tem que estar sempre em primeiro lugar. Então a gente não sabe de fato o que aconteceu nessa reunião, mas de fato você considerar que o governo Bolsonaro é um governo que é respeitador das normas ambientais é no mínimo uma ingenuidade, né? E aí, para finalizar, o que é que ocorreu de modo geral lá no G20, fora essas questões, esse encontro com Angela Merkel, o encontro de Bolsonaro com Donald Trump, né? Aquela troca de elogios, né? Eles têm uma química muito grande, até porque o Bolsonaro ele se filiou completamente ao governo Donald Trump, o que para mim é um pouco perigoso e não tem nada a ver com preservação da soberania, é mais uma atitude que eu acho meio globalista também. Bom, o que aconteceu no G20, né? O primeiro tema que foi discutido, que era o tema mais importante, foi um tema relacionado à economia mundial, bem como ao comércio e aos investimentos internacionais, né? Isso é importante de ser debatido porque
Qual é esse tema? É o tema da guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? É o tema mais importante porque a guerra comercial, ela traz sérias consequências para a economia mundial, né? A economia mundial também está com a previsão de não crescimento justamente pelos efeitos da guerra comercial entre Estados Unidos e China. É claro que o Brasil, se adotar uma posição pragmática, o que eu acho, não sei se isso vai acontecer, ele pode se aproveitar dessa guerra comercial e talvez no podcast da próxima sexta eu trate desse tema, como o Brasil pode se aproveitar da guerra comercial. E aí a grande questão é que esse foi o tema central que todos queriam ouvir, né? Como é que vai ter continuidade ou não dessa guerra comercial. Eu li no New York Times que o presidente Trump e o primeiro-ministro chinês, o Xi Jinping, eles têm o objetivo de iniciar uma conversa para cessar essa guerra comercial. A segunda questão que foi debatida foi sobre a inovação e a economia digital, incluindo questões de inteligência artificial, principalmente como vai ser o futuro dos empregos, como os países vão debater essas questões. Eu prometo voltar a esse tema aqui no Internacionalista, porque eu estou acabando de ler, na verdade eu já li, mas eu estou sintetizando os argumentos do relatório da CIA, né, aquela agência de inteligência americana, sobre as tendências globais, né? A cada 4 anos eles publicam um relatório e eu estou sintetizando, vou apresentar para vocês esses relatórios, quais são as tendências globais, quais são as tendências do mundo, né? Como é que o mundo vai ficar até 2030, né? O terceiro tema, e aqui já foi no dia 29 de junho, debateu os temas do desenvolvimento sustentável, bem como os debates de combate a desigualdades. E o quarto tema foi a questão da mudança climática, né, da energia e do meio ambiente. Esse é um tema muito importante e tem a ver com o Acordo de Paris, porque o próprio Bolsonaro várias vezes já se manifestou que a questão da mudança climática, assim como Trump considera, é um tema do marxismo cultural, é do globalismo, né? Isso não existe, né, mudança climática. Então, vamos ver como a partir de agora, com esse fechamento desse acordão entre o Mercosul e a União Europeia, que exige políticas voltadas à preservação do meio ambiente, ao combate das mudanças climáticas, como é que o governo vai se manifestar, né? Conduzir-se, né? Eu considero que o governo vai mudar em nada, porque o Bolsonaro não tem dimensão dessas coisas. É um presidente extremamente limitado, na minha opinião. Enfim, esse foi o saldo do G20, né? Eu considero, assim, bem sinteticamente, se você chegou até aqui, que começou muito ruim, né, por causa daquela apreensão dos 39 quilos de cocaína no avião da FAB. Começou ruim também por causa do atrito de Bolsonaro com a Angela Merkel, mas terminou bem em razão do acordo comercial, que não foi fechado em Osaka, no Japão, é preciso dizer. Foi fechado lá em Genebra, na verdade, comandado pelo presidente Macri da Argentina, que é o presidente em exercício do Mercosul, mas que foi acompanhado pelo Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se vocês gostam verdadeiramente desse conteúdo, saibam que vocês podem contribuir para a continuidade desse podcast. É só ir lá no site do Apoia-se, apoia.se/O Internacionalista. Obrigado a todos todos os ouvintes que ficaram aqui comigo nessa edição do podcast O Internacionalista, onde a gente debateu as consequências do G20, o que rolou na reunião do G20 2019 lá em Osaka, no Japão. Até uma próxima sexta com mais um podcast O Internacionalista. Tchau!